Pronto, pessoal, vamos lá. Tudo bem? Boa noite. E aí, tranquilo? Então, hoje vamos falar de exponencial e logaritmo. Só para lembrar, assim, hoje a gente vai falar disso. Aí, semana que vem vai ser no Ligue mesmo, tá? E hoje o outro professor pediu para usar lá. E, na verdade, aqui é até bom que eu consigo escrever em cima dos gráficos, né? Assim. Mas semana que vem vai ser lá mesmo, terça-feira, porque a gente vai fazer um trabalho, tá? Um trabalho com GeoGebra, que é o último trabalho para entregar, beleza? Para ser feito em grupo, em sala de aula. Então vai ser lá. E amanhã eu não sei, vamos ver o que rola hoje. E aí depois disso ainda tem uma semana de aula, tá? Que oficialmente o semestre só acaba dia 19, então ainda tem essa e mais duas. E nessa última, aí é basicamente para falar o que vocês quiserem, tá? Assim, pode fazer mais gráficos, pode falar várias coisas, beleza? Tranquilo? Pode esquecer. Não pode ser individual. Acho que eu botei lá. Acho que eu botei lá no... Não lembro. Acho que eu botei lá no Google Classroom. Quantas pessoas. Beleza? Mas enfim, vamos falar de logaritmo exponencial hoje. Acho que não vai dar para falar de derivada, mas vamos vendo. Tem muita coisa para falar. E mais uma vez eu fiz essa lista de exercícios, que tem muita coisa escrita, né, também, e assim como a lista de trigonometria, a ideia é que seja um roteiro para vocês, de estudos para vocês, assim, beleza? Então acho que vai servir inclusive para cálculo 1 essas listas aí, beleza? Embora elas não tenham derivada. Bom, aí começando a falar de logaritmo exponencial, tem essa parte inicial, na verdade isso que eu estava dizendo, eu botei para servir como um roteiro, mas na verdade essa parte inicial a gente já falou um pouco, tranquilo? Que é o seguinte, como é que a gente define a exponencial, por que isso é definido assim, a potenciação, lembra que a gente falou disso? Já. Beleza? Tranquilo? E basicamente, mas eu botei de novo aí nessa lista para ficar tudo junto, assim, organizado, beleza? Então, basicamente é por uma questão de consistência algébrica, certo? Que tem que ser assim. Então, o que eu estou comentando aí é que isso está escrito aí nesse texto, é que na matemática hoje, como é que a gente entende o conceito de número, né? A gente vai entendendo aquelas inclusões sucessivas dos conjuntos numéricos, tranquilo? Naturais, inteiros, racionais, reais. N contido em Z, contido em Q, contido em R. Beleza, pessoal? Tá? E cada conjunto é uma extensão algébrica do conjunto anterior. O que significa uma extensão algébrica? Significa que em cada novo conjunto que você cria, que você inventa, você vai definir o que a gente chama da estrutura algébrica do conjunto. O que é a estrutura algébrica? Basicamente são as operações básicas de adição e multiplicação. Tranquilo? Certo? A gente fala de adição e multiplicação porque a subtração e divisão são definidas a partir da adição e da multiplicação. Então, a adição e multiplicação são as propriedades básicas, tá? E aí, em cada novo conjunto, a gente vai definir as operações de adição e subtração naquele conjunto. Por exemplo, quando a gente chega nos inteiros, como é que a gente vai definir adição e subtração daquela maneira lá sobre a qual nós já falamos? Que negativo vezes negativo dá positivo, assim por diante. Tranquilo? Agora, por que a gente define daquela maneira?
por uma razão, como eu estou dizendo, de consistência algébrica. Que as operações, elas têm que ser consistentes, elas não podem ser contraditórias com as operações correspondentes de adição e explicação que já estão definidas no conjunto anterior. Fez sentido isso, pessoal? Beleza? Tranquilo? Isso é uma característica de como a gente pensa o conceito de número na matemática contemporânea, na matemática de hoje. Certo? Tranquilo? E por que eu estou dizendo como a gente pensa no conceito de número na matemática contemporânea? Porque essa não é a única possibilidade. Tá beleza? Certo? Na matemática grega, por exemplo, não era assim. Na matemática grega, a ideia que eles tinham de razão, né? O que é uma razão? Uma comparação entre dois números naturais, certo? Hoje, nós trabalhamos com a ideia de razão por meio do conceito de fração. O que é uma fração? É um número racional, certo? Beleza? Então, uma razão entre dois números naturais é um conceito matemático que estende o próprio conceito de número natural. Né? Porque os racionais contêm os naturais. Na matemática grega não era assim. As razões não eram consideradas números. Era um mundo separado dos números naturais. Tá? Então, estou dizendo isso tudo só para dizer que a maneira como nós entendemos a ideia de número na matemática de hoje não é a única possível. Tranquilo? Certo? Eu gosto de falar isso porque, como eu já falei também, eu me oponho à ideia da matemática como um conhecimento universal. Eu acho que não é. Eu acho que cada cultura pode ter uma matemática diferente, ou algo diferente. Beleza? Tranquilo? Mas voltando. Na matemática contemporânea, a gente entende, a gente estrutura a ideia de número assim, esses conjuntos numéricos, cada um contido no outro. Tá? E por isso que a potenciação quer dizer, a gente primeiro define potenciação quando o expoente é natural, tá certo? O que é A elevado a N quando N é natural? É A vezes A vezes A, N vezes. Aí depois a gente tem que estender isso para os inteiros, para os racionais e para os reais. Tá legal? Certo? Ou seja, no final da história, a gente tem que ter potenciação definida para qualquer expoente x real. Tá beleza, pessoal? Isso. Certo? E como é que a gente faz essas extensões sucessivas? No caso dos inteiros e dos racionais, a gente faz assim, tá? Beleza? Eu não vou me deter muito nisso, porque senão não vai dar tempo, porque a gente já falou sobre isso bem no começo da disciplina. Mas por que a gente faz assim? Por uma razão, de novo, de consistência algébrica. Tá beleza? Porque senão as coisas não bateriam, as coisas seriam contraditórias com a potenciação da maneira que ela já está definida nos naturais. Tranquilo? Certo? Então, essas fórmulas aqui são as únicas maneiras possíveis de definir potenciação nos inteiros e nos racionais, beleza? De forma que ela não seja contraditória com essa potenciação aqui definida nos naturais, que é A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Está de boa isso? Certo? Tranquilo, pessoal? Tá? Estão lembrados disso? Certo? Até só rapidinho, a gente falou... Deixa eu ver se está pegando aí. Calma aí. Acho que não está ruim esse negócio aqui. Mas beleza. Beleza. Então, olha só. Até a gente falou o seguinte. Só para lembrar. Quando eu apagador, deixei lá. Olha só. Até a gente falou o seguinte. Por que A elevado a 0, 2 elevado a 0 é 0? Lembram disso? Que a gente falou. Quando a gente faz 2 elevado a 3, isso é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. 2 elevado a 1 é 2.
Então, quando a gente diminui o expoente, aqui eu estou com o expoente natural, beleza? Quando a gente diminui o expoente uma unidade, a gente divide o resultado da potenciação pela base, beleza? Tranquilo? Então, até aqui eu estou com o expoente 2 elevado a n com n natural. Quando eu quero estender a potenciação para os inteiros, beleza? Eu tenho que estender de forma que essa nova potenciação definida não seja contraditória com essa. Por isso que a gente define 2 elevado a zero, o que eu vou fazer? Eu vou continuar dividindo pela base. Então, por isso que aqui vai dar 1, e por isso que 2 elevado a menos 1 vai ser 1 meio e assim por diante. Tá legal? Estou só recapitulando que isso a gente já falou, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, posso apagar isso aqui? Certo? Então, agora, o que a gente vai querer fazer? A gente quer definir função exponencial com domínio em R, com domínio nos números reais. O que quer dizer isso? Eu quero definir uma função f de R em R, com domínio nos números reais, f de x igual a a elevado a x, beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, o que é o domínio de uma função? O domínio é o lugar onde a variável mora, né? Ou seja, é o conjunto no qual a variável assume valores. Então, esse x aqui, que é o expoente, ele tem que ser, ele tem que poder assumir qualquer valor real. Eu tenho que saber poder colocar qualquer número real ali, beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Tá de boa? Lembrando que, outra coisa, quando a gente fala de função exponencial, qual é a diferença entre função disso com função polinomial? Porque função polinomial, a variável é a base. Tipo assim, f de x igual a x elevado a alguma coisa. Na função exponencial, a variável está no expoente. Então, na função exponencial, é alguma coisa elevada a x. Beleza? Certo? Então, no caso, esse x aqui tem que ser qualquer número real. Tá beleza? Para eu poder ter a função exponencial definida como uma função real. Ou seja, uma função cujo domínio é R. Tá de boa, pessoal? Isso. E aí a questão é, quando eu falo, por exemplo, então esse x tem que ser qualquer número real. A dificuldade maior é quando eu chego nos irracionais. Como é que eu defino que é aquilo que eu já falei? A gente sabe dizer quanto é 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, quanto é 2 elevado a menos 3, que é desse jeito que está aqui, quanto é 2 elevado a 1/3, que é a raiz cúbica de 2, de novo, é por uma razão de consistência algébrica, né? Que é esse exercício que está aqui, tá? Beleza? Depois vocês leem. Mas o que é 2 elevado a π? Beleza, pessoal? Isso é uma coisa, ou seja, o que é uma potenciação quando o expoente é um número irracional? Tranquilo? A dificuldade de falar disso na educação, em geral não se fala isso na educação básica. Alguém viu isso na educação básica? Em geral não se fala. Por que não se fala disso na educação básica? Porque definir isso aqui é muito mais difícil que definir isso aqui. Tranquilo? Porque definir isso aqui quando o expoente é um inteiro, né, podendo ser negativo, ou quando o expoente é uma fração, a gente define assim. Tá beleza? Agora, quando o expoente é um número irracional, a maneira de definir a potenciação é por meio de uma ideia de aproximação, ou seja, por meio de um limite. Lembra que a gente já falou disso? Tranquilo? Então, formalizar isso na educação básica é muito difícil, porque ninguém vai falar de limite na educação básica. Não se fala de limite na educação básica. Mas eu defendo que a gente deveria falar disso na educação básica mesmo sem formalizar. Só para dar uma ideia do que é 2 elevado a π. Aí a gente pode fazer
Π é um exemplo, né? Qualquer número irracional, beleza? E aí a gente pode perguntar, igual eu já perguntei para vocês, se vocês chutassem qual é o valor aproximado de 2 elevado a π, vocês chutariam o quê? Que é um número, a gente já falou disso também, que é um número perto de quem, assim? De 8, lembram disso? Certo? Porque π é 3, alguma coisa. Então 2 elevado a π tem que ser perto de 2 elevado a 3. Beleza? Tranquilo? Então, posso apagar aqui, né? Então, 2 elevado a 3 é uma aproximação para 2 elevado a π. Tranquilo? Certo? Tudo isso a gente pode falar na educação básica, no ensino médio, no caso, né? E aí, se vocês quiserem chutar, assim, outras perguntas que a gente pode fazer no ensino médio. 2 elevado a π está entre quem e quem? Tá? A gente pode ter certeza que 2 elevado a π está entre 8 e 16, concorda? Por quê? Porque π está entre 3 e 4. Tá? Certo? Então, 2 elevado a π tem que estar entre 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4. Beleza? E aí, mas 2 elevado a π está mais perto de 8 ou de 16? De 8, porque π é 3,1. π está mais perto de 3 que do 4. Então, esse tipo de pergunta a gente pode fazer na educação básica, né? Que é falar, a gente está falando de uma ideia de limite informalmente, tá? Como só uma ideia, assim. Bom, e se a gente quiser melhorar essa aproximação? A gente pode considerar 2 elevado a 3,1. 2 elevado a 3,1 é um valor que vai estar mais próximo de 2 elevado a π do que 2 elevado a 3. E assim por diante. Beleza? Tranquilo? Depois, se eu quiser melhorar ainda mais, eu vou fazer isso. 3,14. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha só o que eu estou fazendo, na verdade. Isso está escrito aqui. Eu estou pegando uma sequência de números racionais que está tendendo a π. Beleza? Tranquilo? Certo? Que sequência é essa? 3,1, 3,14, 3,141. Isso é uma sequência de números, estão percebendo? Beleza? Esses números são todos racionais, porque eles têm representação decimal finita, então eles são todos racionais, e eles estão se aproximando cada vez mais de π. Tem a ver com o que a gente falou na aula passada também, daquela parada do 0,999. Beleza? Eles estão se aproximando do π. Tranquilo? Certo? Então, quem vai ser o 2 elevado a π? 2 elevado a π vai ser o limite, quando n tende a infinito, de 2 elevado a esse xn aqui. Beleza? Que era aquilo que eu estava falando. Tipo assim, eu vou pegar, quem é o x1? x1 seria o próprio 3. O x2 seria o 3,1. O x3 seria o 3,14. Então eu estou pegando uma sequência de números irracionais cada vez mais próxima do π. Beleza? Certo? E aí eu estou calculando 2 elevado a cada termo dessa sequência. O limite disso é o que eu vou chamar de 2 elevado a π. Beleza? Tranquilo? É assim que a gente define potenciação de expoente irracional. E por isso que é difícil falar disso na educação básica. Beleza, pessoal? Porque você parte de números racionais e vai tentando chegar no racional. Exato. Porque eu estou usando, na verdade, uma propriedade dos números racionais e irracionais que a gente chama de densidade. Tranquilo? Densidade é o seguinte:
tanto os números racionais como os irracionais, eles são o que a gente chama de densamente distribuídos na reta. Que é tipo assim, se você pegar qualquer intervalinho, por menor que seja, dentro daquele intervalinho tem um número racional e tem um número irracional. Na verdade, tem infinitos. Qualquer intervalo que você pegar, tem infinitos números irracionais. Beleza? Ou isso, que o Daniel está falando, isso também quer dizer que se eu pegar um número irracional, que no caso é o π, certo? Eu posso encontrar números racionais arbitrariamente próximos dele. Então é justamente isso que eu estou fazendo. Eu estou aproximando um número irracional por uma sequência de números racionais. Beleza? Quando eu faço 3, 3,1, 3,14, 3,141, me perdi, 3,1415 e assim por diante, é isso que eu estou fazendo. Beleza? Eu estou aproximando um número irracional, que no caso é o π, mas eu poderia fazer isso com qualquer número irracional de uma sequência de racionais, entendeu? Beleza? Então é assim que eu faço para definir a exponenciação de expoente irracional. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ela tem uma dificuldade maior que as anteriores, que são assim. Tranquilo, pessoal? Daniel, fez sentido isso? Tá? Então, olha só, uma outra coisa que tem a ver com isso, aproveitando para falar, que acho que a gente já comentou também, é a seguinte, que vocês vão ver isso que eu vou falar na disciplina de análise, que é a disciplina mais legal do curso, né, Almoço? Há controvérsias, mas é legal. Mas eu acho a disciplina mais legal do curso. Eu acho muito legal a análise. Mas que vocês vão ver na disciplina de análise, que é uma disciplina que é depois dos cálculos, mas ela é na família dos cálculos, né? Assim, que é o seguinte, os números reais, eles são, vamos dizer assim, de natureza diferente dos números naturais, inteiros e racionais. Beleza? Porque se a gente pensar nisso aqui, que está escrito aqui em algum lugar, o que eu estou falando aqui, cadê? Pronto, nisso aqui, ó. Eu preguiça de escrever. Nas inclusões sucessivas, beleza? Vou escrever aqui. Então, passando de N para Z. Quando eu passo de N para Z, certo? O que está em jogo? Assim, como é que é a passagem de N para Z? Eu posso pensar assim. Quando eu passo de N para Z, o que eu estou acrescentando? O que não tinha em N e passa a ter em Z? Os negativos. Beleza? E da onde vem os negativos? A gente pode pensar nos negativos como os inversos aditivos dos positivos, beleza? Tipo assim, a inverso aditivo do 3 é o menos 3. E pode pensar nele como resultados de subtrações, concorda? Beleza? Então, nos inteiros, eu posso subtrair quaisquer números, que ele vai continuar sendo inteiro. Nos naturais, não. Eu não posso subtrair quaisquer dois números, porque o resultado pode não estar nos naturais. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, com isso, eu posso pensar que essa passagem dos naturais para os inteiros, ela envolve basicamente ideias de adição e subtração. Tá de boa isso? Tranquilo? Da mesma forma, quando eu passo dos inteiros para os racionais, o que está em jogo? A divisão, beleza? O que eu não posso fazer nos inteiros, que eu posso fazer nos racionais? Dividir qualquer número, concorda? Beleza? Que aí eu tenho as frações. Tipo assim, se eu pegar nos inteiros lá e dividir 4 por 5, isso não é um número inteiro. Então, os racionais têm a ver com a ideia de divisão ou de inverso multiplicativo, de inverter um número, beleza? Tranquilo? Tá? Então, o que isso quer dizer? Que essas passagens aqui, essas extensões de N para Z e de Z para Q,
elas são extensões de natureza puramente algébrica. O que quer dizer algébrica? Porque elas só envolvem as operações. Beleza? A álgebra é isso. A álgebra é a parte da matemática, basicamente, que estuda as operações. Tá? Então, até aqui ela só envolve as operações. Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? De adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? A passagem de Q para R não é mais uma passagem algébrica. Porque quando eu quero sair dos racionais e chegar nos reais, eu não consigo chegar nos reais só com ideias de operações. Beleza? Porque, por exemplo, o próprio π, ele não pode ser expresso só com operações dos racionais. Tá de boa? Beleza? Tipo assim, quando eu vou dizer para Q, como é que eu expresso uma fração? Como uma divisão de números inteiros. Então é puramente algébrico. Qualquer fração é uma divisão de números inteiros. Mas os reais não. Beleza? Tranquilo? Se eu pensar, por exemplo, no raiz de 2, que é um número irracional, ele ainda é algébrico, porque ele envolve radiciação e tal. Agora o π não. Né? O π é o que a gente chama de um número, que acho que eu já falei isso com vocês, de um número transcendente. Já falei essa palavra? Não? Sim? Tá. Hã? Então, beleza. Então, basicamente, os números irracionais, eles têm os irracionais que a gente chama de algébricos e os transcendentes. Beleza? Os algébricos, essencialmente, são aqueles que têm representação por radical, beleza? Tipo raiz de 2, raiz cúbica de 5, ou até se eu escrever assim, ó, tipo isso aqui, ó, sei lá, raiz da raiz cúbica de 2 mais raiz quinta de 3. Isso aqui é um número irracional algébrico, tranquilo? Por que ele é algébrico? Porque, de novo, ele vem de ideias operatórias, tá? Que é potenciação, radiciação. Tranquilo? Agora, o π, o número E, que a gente acha que não vai dar tempo de falar do número E, mas vamos tentar, de repente amanhã a gente fala um pouco. E outros números, tipo assim, se eu tiver um número, sei lá, seno de qualquer coisa que não for 30, nem 60, nem 45, seno de graus aí qualquer. Isso é um número que também não pode ser expresso algebricamente. Então, esses números são transcendentes, que a gente chama. Transcendente é o que não é algébrico. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Professor? Fala. Então, no caso seria... porque assim, por exemplo, você falou que envolve a ideia de operação. Mas até se eu pego... aqui envolve a ideia de operação, daqui para cá não. Se eu pego o perímetro dividido pelo diâmetro, eu tenho que... Mas não é uma operação que tu fez? Ou seria... no caso do π Só que é uma operação entre duas grandezas, mas não é uma operação que vai dar um número racional, entendeu? Quer dizer, ela é uma razão, mas não é uma fração, entendeu? No caso do por exemplo, ali, não sei se está certo, mas tipo, raiz de 2 mais raiz de 3... Não, apesar que porque eu botei 2 e 3 não vai fazer dele um racional. Não vai. Então, olha só, no caso do π, o que vai acontecer? O π é definido como uma razão, tranquilo? Mas não como uma fração. Porque se você tiver o diâmetro de um círculo for, por exemplo, 1, o perímetro do círculo vai ser irracional, entendeu? Então, ele não é uma fração. A gente só chama uma fração quando é uma razão de números inteiros. Então, o π é uma razão, mas não é uma fração. Isso é no caso do π. Outros números irracionais nem isso tem. Tipo definição do por meio de um limite. Enfim, ou isso que eu falei, tipo seno de qualquer coisa, ou logaritmo de qualquer log de 2. É um número transcendente também, beleza? Tranquilo? Certo? Então, existem
os algébricos e existem os irracionais algébricos e os irracionais transcendentes. Beleza? Tranquilo? Vou falar uma coisa para deixar um gostinho assim também. E na verdade, mais do que isso, a gente vai falar ainda de infinitos maiores do que outros, e a gente consegue mostrar que eu já falei, existem infinitos maiores do que os outros, tá? E a gente consegue mostrar que existem mais irracionais do que racionais. A maioria dos números reais é irracional. O infinito dos irracionais é um infinito maior que o infinito dos racionais. Beleza? E a gente também consegue mostrar que existem mais transcendentes do que algébricos. O infinito dos transcendentes é maior que o infinito dos algébricos. Então a maioria dos números é transcendente, na verdade, assim, isso que é louco. E a gente conhece poucos exemplos, a gente conhece muito mais exemplos de números racionais do que de irracionais e de transcendentes, beleza? Tranquilo, pessoal? Mas tudo isso eu estou falando para dizer o quê? Que a construção dos números reais não é uma construção de natureza algébrica. Porque se eu tentar estender os racionais só com ideias algébricas, eu chego só nos números algébricos, eu não alcanço os transcendentes. Então, a construção dos reais é uma construção que a gente chama de natureza topológica ou analítica, que quer dizer o seguinte: ela envolve ideias de aproximação infinita. Entendeu? Beleza? Então, os números reais, eles são definidos por meio de aproximações infinitas. Por isso que na educação básica, tudo que envolve números reais é mais difícil. Beleza? Outro motivo também, que eu acho que é importante pensar, é que os números reais são uma abstração teórica. Igual quando a gente fala assim, infinito não existe no mundo, infinito é uma abstração matemática, o número real também. Beleza? Porque olha só, se você desenha um quadrado de lado 1, qual é a diagonal desse quadrado? Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que tem que ser raiz de 2. Tá? Mas raiz de 2 existe no mundo concreto? Isso é uma discussão difícil, porque quando você vai medir lá, desenha um quadrado de lado 1, você põe a régua lá, você não vai achar raiz de 2. Entendeu? Raiz de 2 é uma abstração necessária para a teoria dar certo. Mas por isso que é difícil ensinar na educação básica isso também, porque não dá para ter uma experiência assim, concreta que o aluno vai fazer, entendeu? Então, algumas dificuldades. Por isso que tudo que envolve o número real é mais difícil, certo? E por isso que a análise é a matéria mais legal, porque a análise, essa matéria fala basicamente do conceito de número real. Então, por isso que eu acho legal. Beleza? E que eu vou dar semestre que vem, essa matéria no mestrado. Beleza, pessoal? Então, fez sentido isso? Enfim, mas voltando aqui. Tá, posso apagar tudo? Então, olha só. Isso aqui também. Agora, falar algumas coisas da função exponencial. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Vamos botar 2 elevado a x aqui, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa que eu acho que é legal observar, que é o seguinte, vamos fazer uma tabela. Beleza? Uma tabela para a gente desenhar esse gráfico aqui, tá? Certo? Não só para desenhar o gráfico, mas para pensar no comportamento dessa função. Tranquilo? Então, olha só. Como é que é o comportamento dessa função? Quando a gente, na variável x, que é a variável independente, cada vez que a gente soma uma unidade aqui,
que acontece com o resultado? A gente multiplica por 2, que no caso é a base, certo? Se em vez de 2 elevado a x fosse 3 elevado a x, a gente multiplicaria por 3. Beleza, pessoal? Certo? E isso vai acontecer de maneira uniforme nessa função aqui. Cada vez que a gente acrescenta uma unidade no x, qual é o efeito de acrescentar uma unidade? A gente multiplica o f por uma constante, que no caso é 2. Tranquilo? Beleza? E isso vale tipo assim, sempre que eu acrescentar, por exemplo, 2 unidades, eu vou multiplicar o f por quanto? Por 4. Tá tranquilo, pessoal? Tá certo isso? Beleza? Tá? Então é isso que a gente chama, eu botei nessa lista um textinho falando sobre isso. Calma aí. Essa questão 5, é que eu subi essa coisa lá e esqueci de avisar. Essa questão 5 que está falando sobre isso. Que a gente chama, isso que quer dizer crescimento exponencial. Tá? Eu coloquei aí, que linguagem corrente no dia a dia, a gente às vezes ouve esse termo, né? Tipo assim, não sei o que cresceu exponencialmente. Até no jornal, na televisão falam isso, mas em linguagem comum, assim, quando você fala que alguma coisa cresce exponencialmente, em geral quer dizer que cresceu muito. Não, uma coisa que, tipo, cresce muito rápido, coisa assim. Mas, na verdade, em matemática, quando a gente fala que algo cresce exponencialmente, isso tem um significado matemático preciso, certo? Que é um comportamento de variação, tá? Lembra quando a gente falou como é que é a variação das funções afins? Variação da função afim, ela se caracteriza da seguinte forma. Cada acréscimo na unidade independente corresponde a um acréscimo também na variável dependente. Por isso que o gráfico é uma reta. Beleza? Na função exponencial, tipo como a gente está vendo aqui, cada acréscimo na variável independente acarreta numa multiplicação na variável dependente. Beleza? Certo? E não uma adição. Se eu tiver numa função, tipo assim, vamos pegar essa aqui, uma função linear. F de x igual a 3x, por exemplo. Ou pode ser 3x mais 1, sei lá, qualquer coisa assim. Beleza, pessoal? Essa função aqui ela é uma função afim. Como é que é o comportamento de variação dela? Cada vez que eu somo uma constante no x, eu somo uma constante no y. Então, cada unidade que eu somo no x, eu somo 3 unidades no y. Tá de boa isso? Porque essa parada aqui, o coeficiente angular, a inclinação dela é 3. Tá tranquilo, pessoal? Certo? Então, na função exponencial, cada vez que eu somo uma constante no x, eu multiplico o y por uma constante. Certo? Tranquilo? Beleza? Então, crescimento exponencial é isso. A palavra crescimento exponencial não é qualquer coisa que cresce muito rápido. Ela se refere especificamente a esse tipo de variação. Tá de boa? Certo? Então, por isso que a função exponencial é tão importante, porque tem vários fenômenos na vida, no mundo, que se comportam de acordo com esse tipo de variação. Beleza? Tranquilo? Até tem um exercício aí que eu não vou fazer agora, que eu falei de uma colônia de bactérias, tá? Certo? Depois a gente, se der, a gente faz. Que é o primeiro exercício da lista. Se você botar uma colônia de bactérias, eu falo assim, uma colônia de bactérias, porque é um grupo de seres vivos que é mais fácil você isolar do meio ambiente. Mas a questão é, se você colocar um grupo de seres vivos isolados no meio ambiente, de tal forma que não tem predação, né? Que tipo assim, eles não vai ter outro bicho que vai comer eles. E tem alimento, não tem falta de alimento. Então a tendência é que esse grupo cresça exponencialmente.
Tranquilo? Tipo, alguma coisa assim, dobra a cada hora, ou dobra a cada... triplica a cada hora. Beleza? Isso é um crescimento exponencial. O contágio de uma doença, se não tiver vacina, né, Covid, se não tiver nada que contenha esse contágio, ele também tende a ser um crescimento exponencial. Né? Porque, tipo assim, cada pessoa transmite para 5 pessoas, vamos dizer. A cada uma daquelas 5 vai transmitir para mais 5. Beleza? Então percebam que é esse tipo de variação que eu estou falando. Tá de boa, pessoal? Tranquilo? Certo? Beleza? Então isso que é função exponencial. Agora vamos desenhar o gráfico. Calma aí. Bom, isso tudo está escrito aqui. E, bom, aí tem outro exercício aqui que a gente pode fazer. Não, é o próximo exercício. Que é um exercício que eu acho legal, que é o seguinte. Vocês estudaram progressões aritméticas e progressões geométricas. Todo mundo estudou isso no ensino médio? Então, outra forma de falar do crescimento exponencial é você falar o seguinte, que uma função exponencial, ela transforma progressões aritméticas em progressões geométricas. Tá? Isso é equivalente a dizer o seguinte, que é esse comportamento de variação. Quando eu vou andando na variável x em passos aditivos, o que quer dizer passos aditivos? É somando uma constante. Eu ando na variável y em passos multiplicativos. Quando eu somo uma constante na variável x, eu multiplico por uma constante na variável y. Beleza? Tranquilo? Então, depois eu vou desenhar um gráfico, agora. Eu vou desenhar um gráfico e vou mostrar isso no gráfico. Então, se eu desenhar uma função exponencial e no eixo x eu desenhar uma PA, uma progressão aritmética, a imagem desses pontos vão formar uma PG no eixo y. Eu acho isso super legal, tá? Beleza? E já dando spoiler, o logaritmo é o contrário. O logaritmo transforma PG em PA. Tá? Mas vamos lá, vamos desenhar um gráfico. Eu até botei aqui no GeoGebra, vamos desenhar mesmo. Depois eu... Calma aí. Então, olha só. Outras observações importantes. Antes de desenhar o gráfico. Quando eu defino uma função exponencial, esse A aqui, que é a base, ele sempre tem que ser um número real positivo. Eu não tenho função exponencial de base negativa. Tá beleza? Por quê? Porque se eu tiver uma base negativa, eu não consigo definir a elevado a x para todo x. Tá? Lembra que quando eu falo isso aqui, quando eu falo que essa função tem que ser de R em R, significa que a elevado a x tem que estar definido para todo x pertencente a R. Beleza? Tranquilo? E se eu pegar, por exemplo, o A igual a menos 2, eu não consigo definir menos 2 elevado a x para todo x pertencente a R, concorda? Por exemplo, se esse x aqui for 1/2, quanto vai ficar menos 2 elevado a x? Vai ficar raiz de 2, raiz de menos 2, que não é um número real. Tá de boa, pessoal? Certo? Tá tranquilo? Tá? Então, importante se ligar no seguinte, eu posso ter isso aqui, menos 2 elevado a meio, isso aqui vai ser um número complexo. Então, no caso, que a gente não está falando de números complexos nessa disciplina. Seria até legal falar, números complexos são legais, mas a gente não está falando. Mas eu posso ter, por exemplo, menos 2 elevado a 3, beleza? Certo?
Então, essa potenciação está definida nos reais. Tranquilo? Então, eu posso ter uma potenciação de base 2, de base menos 2. Mas eu não posso ter uma função exponencial de base menos 2. Porque eu vou conseguir colocar alguns expoentes, mas não vou conseguir colocar todos os expoentes. Por isso que eu não posso ter uma função. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, a base, isso aqui é muito importante, tá? A base tem que ser um número sempre positivo, de uma função exponencial. Tá pegando, Bia? Tá caindo, ela tá assim, ó. Pois é, acho que Mas eu tô aqui apoiando ela. Tá, acho que tem que comprar um novo tripé. Hã? Agora, Temos por 5 uns minutos. uns 5 minutos. Beleza, pessoal? Então, o que eu dá? Certo? Tranquilo? E outra observação também é que Alguma dúvida nisso? Tá. Outra observação também é o seguinte, que o A elevado a x também sempre vai ser positivo, tá legal? O resultado da potenciação sempre é positivo. A única coisa aqui que pode ser positiva ou negativa é o x, tá legal? O x pode ser qualquer número real. O x pode ser positivo ou negativo, tá tranquilo? Tá? Mas o que vai acontecer? Quando eu elevo a base, olhando para cá, por exemplo, quando eu elevo a base a um número positivo, o resultado vai ser o quê? Vai ser um número maior do que 1, concorda? Tipo assim, se eu pegar 2 elevado a x e colocar x igual a 3, vai dar 8, tá? Se eu colocar x igual a menos 3, vai dar o quê? 1/8. Tá certo? Beleza? Então, se eu colocar um expoente positivo, o resultado vai dar maior do que 1. Se eu colocar um expoente negativo, o resultado vai dar entre 0 e 1. Mas eu nunca posso ter um resultado negativo de uma função exponencial. Então, a função exponencial vai assumir sempre valores positivos. Tá beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá. Bom, aí, outra coisa, para desenhar o gráfico, aí a gente tem que considerar dois casos. Então eu estou falando aqui que o A base, sempre tem que ser um número positivo, tá tranquilo? Mas vamos considerar primeiro que a base é um número maior do que 1, certo? Beleza? Porque se a base for um número, ela não pode ser menor do que 0. Mas a base pode ser um número entre 0 e 1, tá beleza? Certo? Tipo assim, exponencial de base meio. Eu posso ter isso. Só não posso ter menos 2, tá? Mas aí o comportamento dela vai ser diferente, tá de boa isso? Então, olha só, vamos considerar primeiro A maior do que 1, que é tipo essa tabela aqui, do A igual a 2, tá certo? Então, eu vou, para desenhar o gráfico, eu vou calcular aqueles limites, quando o x tende a mais infinito, quando o x tende a menos infinito, tá? Então, o limite, quando o x tende a mais infinito, de a elevado a x, vou botar aqui, então, esse limite aqui dá quanto? Quando x tende a infinito, olhando para cá. Tipo assim, eu estou aumentando o x, concorda? E eu vou calculando a elevado a x, isso vai tender para quanto? Mais infinito. E quando o x tende a menos infinito, vai tender para quanto isso aqui, vocês acham? Zero, todo mundo vê? Que tipo assim, vai ser, olha só, quando o x tende a menos infinito, vamos botar tipo assim, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, beleza? O x está tendendo a menos infinito, estão vendo aqui? Certo? Beleza?
Então, quanto dá isso aqui? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Então, quando o expoente de uma potenciação tende a menos infinito, ou seja, quando ele fica um número negativo, né, muito negativo, o resultado da exponenciação vai ficando algo cada vez mais perto de zero. Fala. Beleza? Tá tranquilo, pessoal, isso? Porque fica sempre 1 sobre aquele negócio. Beleza, pessoal? Então, aqui vai dar 0. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Agora, vamos pegar o caso em que a base está entre 0 e 1, tá? Como eu falei, a base não pode ser 0 nem menor do que 0, certo? A base pode até ser 1, mas se a base for 1, não tem graça, porque fica uma função constante, vai dar tudo 1, né? Tipo, 1 elevado a x vai dar 1, vai dar uma função constante. Então não tem graça, beleza? Mas a base pode ser um número entre 0 e 1. Aí vamos calcular de novo esses dois limites aqui. Agora, quanto vai dar isso aqui, ó? Vamos pegar, pensa num exemplo, tá? Vamos pensar que a base é meio. Tá dando para enxergar? Tá? Essas canetas mais 20. Eu tenho que comprar esse negócio. Beleza? Eu tenho, quer? Quero. Eu só não sei exatamente qual tá mais forte. Oi? Eu só não sei qual tá mais forte, é sempre um teste. Pode ficar à vontade. Você sabe botar sem estragar a sua roupa? Ah, tá. Sei. Sabe? Eu não sei. Isso aí. Eu não tenho mais esse refil, nem preto nem azul. Vamos ver esse aqui. Então, olha só, vamos pensar A igual a meio, beleza? A base igual a meio. Então, quando x tende a mais infinito, x é o expoente, tranquilo? Eu vou pegar tipo A elevado a 1, A elevado a 2, A elevado a 3, A elevado a 4, eu vou aumentando A. Vou fazer o A tender a infinito, só que a base é meio. Quanto é meio elevado a 2? É 1 sobre 2 elevado a 2, concorda? E aqui vai ficar o quê? 1 sobre 2 elevado a 3, 1 sobre 2 elevado a 4. Beleza? Certo? Quando A for 100, eu vou ficar 1 sobre 2 elevado... Aqui não é 24, não. É 2 elevado a 4. 1 sobre 2 elevado a 100. Beleza, pessoal? Então, esse limite aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 0. E aqui vai ser quanto? Infinito, que aí vai ser ao contrário. Tranquilo? Certo? Porque aqui, olha só, eu vou pegar nesse aqui, tá? Eu estou pegando x tendendo a menos infinito, beleza? Certo? Então eu vou ter o quê? A elevado a menos 1, A elevado a menos 2, A elevado a menos 3, A elevado a menos 4, etc. Mas quem é a base A? É meio, certo? Então quem é meio elevado a menos 1? É 2. Tranquilo? Porque quando você muda o sinal do expoente, você inverte a base. Quem é meio elevado a menos 2? É 2 ao quadrado. Tá? Quem é meio elevado a menos 3? É 2 ao cubo. Então, repara, quando o expoente tende a menos infinito,
no caso em que a base é menor do que 1, o resultado da potenciação vai tender a mais infinito. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então é ao contrário. Fez sentido isso? Um é o contrário do outro. Tá beleza? Tá? Show? Tá. Então, eu vou... Aqui aparece? Então, eu vou desenhar um gráfico aqui horrível. Depois vou projetar o gráfico bonitinho no GeoGebra, tá? Beleza? Então vamos pegar o caso quando A é maior do que 1. Quando A é maior do que 1, como é que vai ficar esse gráfico? Vai ficar assim, ó. Tranquilo? Tá de boa? Ó. Quando o x tende a menos infinito, ele vai tender a zero. Ele vai ficar, o y vai tender a ficar cada vez mais próximo do zero. Tá de boa? E quando o x tende a mais infinito, o y vai tender a mais infinito também. Beleza, pessoal? Certo? Tá. Tá de boa? Certo? Tranquilo? E aqui, quando x igual a zero, aqui vai ser sempre 1, tá? Qualquer função exponencial, porque eu vou ter a elevado a zero, vai dar sempre 1. Então, qualquer função exponencial vai sempre cortar o eixo aqui no 1. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Bom, aí, alguma dúvida nesse gráfico? Bom, e aí é importante observar também o seguinte, que o formato desse gráfico também reflete aquilo que eu expliquei agora há pouco de qual é o significado matemático de um crescimento exponencial, certo? Então, o crescimento exponencial, o que é? Aquilo que eu falei, passos aditivos na variável independente correspondem a passos multiplicativos na variável dependente. Então, quando eu ando uma unidade aqui, ó, quando eu vou do 0 para o 1, aqui na vertical eu vou quanto? Do 1 para o 2. Tranquilo? Certo? Quando eu ando do 1 para o 2, aqui na horizontal, na vertical, eu vou aonde? Do 2 para o 4. Tá de boa? Certo? Então, o que acontece? Cada vez, aquilo que está ali naquela tabela, tá? Cada vez que eu acrescento uma unidade na variável x, eu dobro a variável y. Tá beleza? Certo? Fez sentido isso? Tá de boa? Eu dobro porque aqui eu estou desenhando, estou colocando 2 elevado a x, beleza? Se fosse 3 elevado a x, eu triplicaria e assim por diante. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, às vezes a gente pensa assim, esse pedaço do gráfico da função exponencial parece uma parábola. Não parece uma parábola. Ele tem um crescimento muito mais acentuado que qualquer polinômio. Tá de boa? Certo? Crescimento exponencial é um crescimento super rápido. Tranquilo? Certo? Que é isso? Cada vez uma unidade ele vai dobrar. Então, quanto maior o valor de x, mais rápido ele cresce. Beleza? Porque ele está sempre dobrando ou triplicando de tamanho. Beleza, pessoal? Certo? E para cá a mesma coisa. Cada vez que eu ando uma unidade para cá, ele divide por 2. Então, quando x igual a menos 1, aqui vai ser o quê? Meio. Quando x igual a menos 2, aqui vai ser 1/4. E assim por diante. Beleza, pessoal? Fez sentido? Tranquilo? Tá? Tá de boa isso? Certo? E quando eu tiver A entre 0 e 1, o gráfico vai ser ao contrário. Vai ser assim, tá? Quando x tende a menos infinito, ele tende a 0. Ou, quando x tende a mais infinito, ele tende a 0. Quando x tende a menos infinito, ele tende a mais infinito. Beleza? Tranquilo?
Agora vamos ver bonitinho no GeoGebra. Pode apagar isso aqui? Pode? Calma aí, que vai aparecer. Ele está ligado. Pode apagar tudo, né? Olha só. Então pronto, esse gráfico da função exponencial. Aí agora dá para ver, eu fiz um controle deslizante aqui, ó, para mudar a base. Olha só. Aqui é com a base, calma aí, 2. Aqui é com a base 2, que é aquele que eu estava desenhando. Então dá para ver melhor, ó, quando eu ando do 1 para o 2 na horizontal, eu vou andar do 0 para o 1 na horizontal, eu vou andar de 1 para o 2 na vertical. Quando eu ando do 1 para o 2 na horizontal, eu vou andar do 2 para o 4. Beleza? Certo? Aqui. Quando eu ando do 2 para o 3, eu vou andar do 4 para o 8, que nem está aparecendo aqui. Beleza, pessoal? Certo? Então, aqui assim. Beleza? Certo? Então é isso que... E para cá, no negativo também. Se eu ando nessa direção, eu estou dobrando de tamanho. Do menos 2 para o menos 1, eu vou andar do 1/4, que é esse aqui, para o 1/2, que é esse aqui, entendeu? Beleza? Então se eu ando nessa direção, eu estou dobrando de tamanho. Se eu ando nessa direção, eu estou dividindo o tamanho, beleza? Certo? Então isso é aquela coisa que ela vai transformar, olha só, aquilo que eu falei, o 8 está mais ou menos aqui, ó. Se eu olhar para o eixo horizontal, isso que está desenhado aqui é uma PA, uma progressão aritmética, estão vendo, certo? O que é uma PA? Uma PA justamente é uma sequência que ela vai aumentando por meio da soma de uma constante. Eu vou sempre somando uma constante. E o que é uma PG? Quando eu vou multiplicando por uma constante. Então, se eu desenhar na horizontal os pontos... puxar um pouquinho mais aqui para o 8, tá? Esses pontos correspondendo a uma PA, na vertical, os pontos correspondentes vão formar uma PG. Tranquilo? Tá? Então, são várias formas diferentes, na verdade é a mesma coisa, uma maneira diferente de falar para explicar o que é o crescimento exponencial. Então, passos aditivos, né, na horizontal correspondem a passos multiplicativos na vertical. Beleza? Tranquilo? Isso que é um crescimento exponencial. Tá de boa, pessoal? Certo? Tranquilo? Bom, posso apagar esses pontinhos também, né? Pode? Tá. E aí eu botei esse controle deslizante aqui, ó, para mudar a base. Então eu vou tentar passar aqui do a elevado a 2, aliás, do 2 elevado a x, vou aumentar aqui, ó, para o 3 elevado a x, por exemplo.
Vamos seguir. 3 elevado a x. Então, vocês reparam que no 3 elevado a x, agora, ó, se eu fizer esse mesmo desenho, uma PA na horizontal, vai continuar, vai sendo uma PG, o próximo já é no 9. Só que agora estou multiplicando de 3 em 3, beleza? E vocês podem perceber também que esse gráfico aí, em comparação do outro, ele está mais inclinado aqui e aqui ele está mais achatado, perceberam isso? Certo? Justamente porque para cá ele está indo 3, 9, 27, assim por diante. E para cá ele está indo 1/3, 1/9, 1 sobre 27 e assim por diante, beleza? Vamos desenhar aqui os dois juntos. Então, vou passar para a base negativa primeiro. Base negativa não, base menor do que 1. Ó, tá vendo? Quando a base é igual a 1, que eu falei, não tem graça, ela fica uma constante. Quando a base é menor do que 1, aí ela já vai ficar ao contrário, beleza? Tranquilo, ela vai tender a 0 aqui e a infinito ali, beleza? Agora é só desenhar. Peraí. Desenhar esses três juntos aqui, tá? Tá dando para ver esses gráficos? Tá? Então eu desenhei 2 elevado a x, 3 elevado a x e 4 elevado a x, tá? Para mostrar aquele negócio. Quando eu olho nessa parte aqui, ó, quanto maior a base, mais para cima o gráfico vai ficando. Esse azul é 2 elevado a x, esse vermelho é 3 elevado a x e o roxo é 4 elevado a x, beleza? E todos eles passam no ponto 1, porque aqui eu vou ter a elevado a 0 é igual a 1, seja qual for a base A. E quando eu vou para o lado de cá, quanto maior a base, mais achatado ele vai ficando, tranquilo? Justamente porque base 2 eu vou estar dividindo por 2, base 3 eu vou estar dividindo por 3, e assim por diante. Tá de boa isso? Tranquilo, pessoal? Certo? Tá? Alguma dúvida aqui? Fala, Bia. Meio misturando a ideia de infinito que o senhor fala. Essa infinidade entre 0 e 1 é o mesmo tamanho da infinidade de 1 para frente? Porque ela sempre vai ser o inverso da outra, né? É o mesmo tamanho, mas é porque aí, essa boa pergunta, a gente precisa falar sobre isso. Mas porque aí a gente está misturando duas ideias de infinito diferentes. Entendeu o que eu ia falar? Muito legal. Essa observação é muito legal. Sim, essa observação é super importante. A gente precisa falar sobre isso urgente, assim. Que é o seguinte, um é o infinito como tendência, certo? E o outro é infinito como quantidade. São ideias diferentes. O infinito como tendência é quando eu falo da ideia de limite. Tranquilo? Certo? Então eu vou fazer uma parada. Eu vou escrever a definição de tender a infinito aqui, a definição formal, que é uma coisa que a gente não faz em cálculo normalmente, mas só para ajudar a pensar. Então, quando eu falo assim, ó, que uma função, quando limite com x tendendo a infinito, de f de x é igual a infinito, beleza, pessoal? Certo? Que é esse caso aqui, tá? Nesse caso aqui eu tenho limite com x tendendo a infinito de a elevado a x igual a mais infinito, beleza? Que horas são? São 8 para as 8. Tá, rapidinho. Beleza, pessoal? Tá? Então, como é que é a definição disso? Quando eu falo que algo tende a infinito,
ele quer dizer aquilo que eu já falei várias vezes. Infinito não é um número, tá? Quando eu falo que algo tende a infinito, é diferente de eu falar, tipo assim, tende a 2. Porque tende a 2 quer dizer se aproxima do 2. Tende a infinito não é se aproximar de nada. Tender a infinito quer dizer que os valores daquela função ultrapassam qualquer patamar. Eles não são limitados. A definição disso, não precisa entender totalmente essa definição não, tá? Porque é uma coisa que a gente vê em análise normalmente. Mas eu acho que vai dar para entender um pouco. É assim, ó. Para todo... Eu vou escrever o seguinte. Para todo m maior do que zero, esse m que eu estou escrevendo aí é o patamar. Tá certo? Eu vou querer dizer o seguinte, que o que eu vou continuar a escrever agora quer dizer o seguinte: essa função ultrapassa qualquer patamar. Por isso, esse m aqui é esse patamar, beleza? Tá? Por isso que eu estou botando para todo m maior do que zero, é para todo patamar. Certo? Tranquilo? Então, para todo m maior do que zero, vai existir um outro patamar k maior do que zero, tal que x maior do que k implica f de x maior do que m, tá? Como eu disse, não preciso entender totalmente essa definição não, mas o que ela quer dizer? Olha só, vamos pegar, por exemplo, um m igual a 1000, certo? Um m igual a 1000 é um patamar, tá de boa? Certo? O que está escrito aqui? Existe um k, ou seja, existe algum valor de x, beleza? De tal forma que o f de x correspondente está além desse patamar, beleza? Tranquilo? Tá? No caso dessa, vamos pegar essa função aqui, f de x igual a 2 elevado a x como um exemplo, tranquilo? Certo? Qual é o valor de x de tal maneira que f de x ultrapassa 1000? Eu não sei responder isso não, tá? É para vocês fazerem a conta. Quando é que 2 elevado a x fica maior do que 1000? Quando x é igual a quanto? Igual a 10. Igual a 10? Que É é que 2 2 elevado elevado a a 10 é 1024. Ah, show. Ótimo. Certo? Tranquilo? Tá? Então, para x é igual a 10, f de x fica maior do que 1000. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? É isso que está escrito aqui. Certo? Tranquilo? Para todo x, a partir desse 10, o f de x fica maior do que 1000. Tá certo? Agora vamos aumentar esse patamar. Vamos botar, sei lá, x igual a, sei lá, 5000, qualquer coisa. Tranquilo? Esse valor de x não serve mais para esse patamar. Mas vai ter um novo valor de x que vai ultrapassar esse patamar também. Que é x igual a quanto? 1000, fala aí. 14. 14, tá. É 13 já ia, né? Tá, 13 dá quanto? 2 elevado a 13 dá quanto? Não importa. É, porque Vou 2 ter que o elevado f de a x. 10 dá 1024. Então, 2048, 5096, 4096 já passou. Ótimo. Então, mas o que importa é que o f de x ultrapassa esse patamar. Tranquilo? Então, o que essa definição quer dizer é que os valores daquela função ultrapassam qualquer patamar. Isso que é quando eu falo tender a infinito, é isso que eu quero dizer. Tá? E é isso que está escrito aqui. Para qualquer patamar, existe, esse k aqui significa, tipo, os valores de x a partir desse k. Tranquilo? Esse k aqui pode ser, nesse caso seria o 10, nesse caso seria o 13. Então, para os valores de x a partir desse k, o valor da função vai ficar além daquele patamar. Fez sentido? Tá? Mas isso tem que acontecer para todo o patamar. Quando isso acontece para todo o patamar, eu digo que a função tende a infinito. Tá de boa? Então, tender a infinito não é se aproximar de alguma coisa, é ultrapassar qualquer barreira. Tá beleza? Tá? Fez sentido isso?
Agora, isso é o infinito como tendência, que a gente chama de infinito potencial, que é o infinito, assim, é o termo infinito que tem, que tem esse sentido, tá? De crescer ilimitadamente, ou crescer arbitrariamente. Agora, existe um outro infinito, um outro sentido do termo infinito em matemática, que é isso que a Bia está perguntando, que é o infinito, que a gente chama de infinito atual, mas esse atual não tem nada a ver com o tempo não, tá? Porque é uma tradução do inglês que foi mal feita. Que é o infinito como quantidade. O infinito como quantidade não é isso aqui, é outra coisa, tá? E quando a Bia perguntou, ela está misturando as duas ideias. Mas por quê? Porque a gente não falou sobre isso ainda, porque eu estou em dívida com vocês mesmo. O infinito cardinal, que a gente também chama o infinito como quantidade, aí que tem aquela coisa dos infinitos maiores do que outros. Porque aí já é outra ideia, quando a gente pergunta assim, quantos pontos existem entre 0 e 1? Quantos pontos existem entre 1 e 5? Esse é o infinito como quantidade, não é infinito como tendência. Beleza? Tá? Então a gente vai falar de quantidades infinitas. E aí, quando a gente fala de quantidades infinitas, que aparece a ideia de ter alguns infinitos que são maiores do que outros. Entendeu? Nós vamos falar sobre isso, já já. Beleza, pessoal? Mas isso aqui fez sentido? Sim. Então guardem essa ideia, que é, como eu falei, o infinito potencial, o infinito como tendência. Amanhã, ou no máximo semana que vem, a gente vai falar do infinito como cardinalidade, como quantidade, tá? Certo? Beleza? Tem que até me refrear para não começar a falar disso agora. Então, tranquilo? Então, intervalo de 10 minutos. Na volta falar de logaritmo. A gente vai continuar falando de logaritmo amanhã, vamos ver.